Olá, boa noite. Chegamos hoje no nosso 16º dia de leitura do livro Cultura do Jejum. Vamos começar. Propósitos secundários. Uma vez que tratamos neste livro do tipo de jejum primordialmente espiritual, voltado para buscar a Deus, excluímos por consequência os demais que não atendem a esses parâmetros. Jejuns ideológicos, involuntários e por questão de saúde. Nenhum deles se relaciona com buscar a Deus. Diante disso, qual é exatamente a definição de um propósito secundário para jejum? É possível encontrar o propósito secundário dentro do primário. Um jejum para arrependimento não era igual a um para consagração, por exemplo. Um dizia respeito a afastar-se de um pecado já cometido, enquanto o outro a afastar-se de um pecado não cometido. Não se pode negar, no entanto, que ambos eram parte de um suspiro por santidade e conexão com Deus. Define-se, então, o propósito final e maior, santidade e conexão com Deus. Como sendo primário, para efeitos didáticos, arrependimento e consagração se enquadram na categoria propósitos secundários. O mesmo Daniel, que se dispôs a buscar o Senhor, também acrescentou ao jejum orações intercessórias em prol do povo. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti e não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel 9, 16 ao 19. Alguns buscam a Deus em âmbito pessoal, mas não incluem a intercessão por outros, indivíduos próximos ou o povo de Deus em geral. Muitos me perguntam se podem jejuar em favor de outras pessoas e a resposta é que, assim como oramos por outros, podemos igualmente combinar o jejum e tais orações. O jejum feito por Daniel é outro exemplo de como propósitos secundários podem ser distinguidos do primário, embora haja sempre no jejum cristão a disposição de cumprir o propósito principal. Somando propósitos. Tal qual, para fins de estudo, classificamos aspectos secundários que se distinguem do propósito principal, também devemos observar que é possível haver uma combinação de vários propósitos secundários em um mesmo jejum. Observe o exemplo registrado no livro de Neemias. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-no em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Neemias 9, do 1 ao 3. A metade do dia, dividido das 11 horas de sol, foi subdividida em outras duas partes de 6 horas. Em cada uma delas, embora o propósito principal fosse buscar a Deus, os filhos de Israel se dedicaram a propósitos secundários distintos. Leitura bíblica. 2. Arrependimento e adoração. Devemos considerar ainda que a segunda metade do dia se subdividiu novamente em 2 períodos de 3 horas, para atender os aspectos diferentes. Confissão. Era um ato de arrependimento, de confissão de pecados. Os versículos 16 e 37 do mesmo capítulo falam disso. E 2, adoração. Cada um desses 3 elementos, a leitura bíblica, a confissão e a adoração, distinguem-se entre si enquanto propósitos secundários. Entretanto, o que todos possuem em comum é o propósito primário, que é buscar a Deus. Identificando os propósitos secundários.
Para facilitar o entendimento, é possível classificar diferentes aspectos secundários associados à prática do jejum, de acordo com a ordem em que aparecem ao longo das Escrituras. Consideremos alguns que constam nos registros do Antigo Testamento. Consagração. O voto do nazireado envolvia, entre outras coisas, a abstinência de determinados tipos de alimentos, como os provenientes da uva, números 6, do 3 e o 4. Foi regulamentado pelo próprio Deus, então se presume que ele esperava que pessoas escolhessem fazê-lo, embora também tenha existido aquele de quem o Senhor requereu o voto desde o nascimento, no caso de Sansão. Juízes 13, do 3 ao 5. E João Batista, em Lucas 1,15. A relação entre consagração e o voto de nazireado começa pelo significado da palavra. O termo nazireu deriva da palavra nazar, que significa consagrar ou apartar. Os nazireus demonstravam sua devoção a Deus por meio de comportamentos distintos, como a observação de proibições contra cortar o cabelo, beber vinho ou bebidas fermentadas e tocar em mortos. Os nazireus eram chamados por Deus ou dedicados por seus pais desde uma tenra idade. Além de Sansão, Juízes 13, 16 e Samuel, homens e mulheres poderiam fazer o voto e tornarem-se nazireus temporários por um tempo designado. O livro de Números fornece a legislação pertinente aos termos e obrigações do voto de nazireu, em Números 6, do 1 ao 21. Há divergência de pensamento entre os estudiosos acerca de incluir ou não o profeta Samuel entre os nazireus. A Bíblia revela que Ana, sua mãe, ao entregá-lo no templo, afirmou: "Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor." 1 Samuel 1, 28. Contudo, para alguns, a palavra dedicado sozinha não indica o voto do nazireado, pois não foi definida a natureza da consagração. Além disso, a palavra traduzida como dedicado possui, no original hebraico, vários possíveis significados: pedido, buscado, dado, concedido, emprestado, transferido, tendo sido também traduzida como devolvido. Para alguns, pode-se, no máximo, admitir uma probabilidade baseada na promessa de Ana de que navalha alguma seria passada na cabeça de Samuel, em 1 Samuel 1:11. Estes não creem que se possa afirmar com certeza, uma vez que não cortar os cabelos não cumpre tudo aquilo de que um nazireu deveria abster-se, mas apenas uma parte. Por outro lado, a tradição judaica parece adicionar outro elemento. Flávio Joséfo, maior fonte histórica dos hebreus depois da Bíblia, falando de Samuel, afirma: "Deixaram crescer-lhe o cabelo e ele só bebia água. No entanto, por tratar-se de uma fonte extra-bíblica, prefiro ficar com um ditado que aprendi na adolescência. O que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza." De qualquer forma, o voto de nazireado era um estilo de vida com privações específicas. O tipo de jejum praticado era parcial e incluía outras abstinências. A partir do que se entende, somado a Números 30, que é, por certo, viável dedicar ao Senhor outras formas de abstinências, além do jejum de alimentos. Seu foco era essencialmente consagração, primeiro propósito secundário que quero destacar biblicamente. A grande questão é que consagração não envolve apenas deixar de lado o que é errado, mas também abrir mão de coisas lícitas a fim de deleitar-se em Deus. Assim como faziam os nazireus ao deixar de cortar o cabelo, por exemplo, que não é pecado nem contraindicado. Penso ser relevante que o nazireado seja um dos primeiros exemplos práticos de consagração que surge na Bíblia, depois da instituição divina do dia anual do jejum em Yom Kippur, o dia da expiação, Levíticos 23, 26 ao 30. O voto tinha como objetivo entregar-se a Deus e não meramente buscar algo dele. Arrependimento de pecados. Além do dia da expiação, no qual o arrependimento de pecados aparece de forma implícita no ato de afligir ou humilhar as almas justamente no dia do sacrifício pelos pecados, a Bíblia também registra o ato de Samuel e do povo jejuando em Mispa, em sinal de arrependimento. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: "Pecamos contra o Senhor." E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa.
1 Samuel 7, 6. Já vimos que o mesmo foi feito nos dias de Neemias, em Neemias 9, do 1 ao 3. Além de que Joel também conclamou o povo a um jejum que incluía arrependimento. Joel 2,15. Diferente da consagração, que envolvia apartar-se de pecados não praticados, o arrependimento focava em tristeza, vergonha e humilhação pelos pecados cometidos. Os cristãos de hoje fariam bem em adicionar o jejum aos momentos de arrependimento. Ter o arrependimento como propósito secundário do jejum é não apenas um meio de expressar tristeza pelo pecado cometido, mas também de dar início ao processo de restauração. Aflições. Josafá apregou um jejum em todo o Judá quando estava sob o risco de ser vencido por moabitas e amonitas. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. 2 Crônicas 20, 3 ao 4. O texto revela tanto o propósito primário, para buscar ao Senhor, quanto o secundário, para pedir socorro ao Senhor. Acredito que, em quaisquer circunstâncias de dificuldade, o exemplo de Josafá, o jejum é uma ferramenta a ser usada para que nos humilhemos diante do Senhor. Veja a declaração do rei de Judá. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Por que em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20, 12. Ele estava expressando, por meio do jejum, o reconhecimento da insuficiência humana, da dependência de Deus e da suficiência dele diante de qualquer situação. O ato de jejuar se configurou como uma clara expressão de fé e confiança em Deus perante uma situação de aflição. Além disso, o jejum de Josafá e o consequente livramento recebido também estão ligados ao próximo propósito secundário: buscar proteção divina. Buscando proteção. Mencionei anteriormente o jejum em que Esdras clama a Deus por proteção sobre ele e toda a caravana que se deslocava para Jerusalém, em Esdras 8, 21, 23. Outro exemplo de jejum associado a esse tipo de clamor também é registrado nas Escrituras. Esther pediu que seu povo jejuasse por ela, para a proteção dela e do destino do seu povo, quando fosse encontrar com o rei. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Esther 4, do 15 ao 17. E o resultado? Todos conhecemos, ainda que, curiosamente, o livro de Esther não contenha uma única menção do nome de Deus, seu agir é evidente em toda a história. Outro propósito secundário, em situações de enfermidade. Davi mencionou jejuar e orar por outros que estavam enfermos. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco e afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Salmos 35, 13. Já conferimos que ele também jejuou em favor da criança que nascera de Batseba, que estava doente à beira da morte, em 2 Samuel 12, do 16 ao 23. Davi fez naquela ocasião o que parecia já ser de seu costume em circunstâncias semelhantes. Apesar de ser uma intercessão específica, direcionada a um tipo também específico de problema, a atitude do rei de Israel mostra a possibilidade de um jejum associado à oração intercessória em casos de doenças. Intercessão. Há ainda o exemplo de Daniel, que jejuou e intercedeu por Jerusalém e por seu povo, em Daniel 9, 3, 10, 2 ao 3. A convocação do Senhor aos israelitas, por meio do profeta Joel, dizia: proclamem um santo jejum, em Joel 2,15. Na sequência orienta: e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações.
porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Joel 2,17. Sabemos que o jejum sempre aparece relacionado à oração, mas vale distinguir as orações nas quais clamamos por nossas necessidades daquelas que intercedemos por outras pessoas. Ressalto, sim, nós podemos e devemos jejuar em favor de outras pessoas. Oração intercessória e jejum são excelentes aliados. Todas as classificações e exemplos de propósitos secundários do jejum que listamos até agora, ainda que extraídas do Antigo Testamento, ensinam os crentes no nosso tempo da Nova Aliança. É sempre bom lembrar o que Paulo disse acerca dos registros antigos. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos está chegando. 1 Coríntios 10:11. No Novo Testamento também há exemplos que nos ajudam a entender os propósitos secundários do jejum. Passemos a eles. Situações de batalha espiritual. No primeiro capítulo citei o texto em que Jesus diz que determinadas castas de demônios só sairiam por meio de oração e jejum. Mateus 17:21. Texto que não consta nos manuscritos superiores, ou seja, os mais antigos. Some-se a esse fato a ausência de outras instruções semelhantes. Por fim, conclui-se que a frase de Jesus isolada não serve para estabelecer uma doutrina acerca de algo que, na prática, parece sim estar muito associado: a importância do jejum aos que ministram libertação. No entanto, mesmo não tratando diretamente da questão da libertação ou do exorcismo, há outros registros que sugerem a importância do jejum no contexto de batalha espiritual, realidade enfrentada por todo cristão. Efésios 6:12. E que se dá por meio de oração. Efésios 6:18. Além de Jesus, que jejuou ao partir para um confronto direto com o diabo, temos também Daniel, o profeta que já jejuava e orava há 3 semanas. Recebeu a visita de um anjo que revelou algo importante. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Para o atraso, compreendido entre a palavra ouvida desde o primeiro dia e a chegada do anjo no 21º dia, existe uma explicação: guerra espiritual. Ao mencionar o príncipe da Pérsia, o anjo não se referia a um ser humano, que obviamente não poderia resistir a um anjo. A necessidade de Miguel, um dos primeiros príncipes entre os anjos eleitos, ser convocado para auxiliar na batalha, aponta para a proporção dela. A perseverança de Daniel em jejum e oração, entretanto, conduziu à resposta divina. Embora o texto em si não conecte diretamente jejum e oração com a chegada da resposta, isso me parece implícito. Caso contrário, não haveria necessidade sequer de dar ênfase ao jejum, como o anjo fez, em Daniel 10:12. Compartilhei anteriormente como o Senhor me dirigiu a jejuar para estar preparando para a batalha que ocorreria na hora do parto do meu filho. Situações semelhantes têm sido recorrentes não apenas em minha caminhada com Deus, mas também na vida de muitos que se dedicam ao jejum e à oração. Não significa, contudo, que o jejum aumenta a nossa autoridade. Ela provém do nome de Jesus. Entretanto, o jejum nos ajuda a discernir de modo intenso e profundo a autoridade que recebemos de Deus, bem como nos auxilia a ter sensibilidade e sabedoria para usar essa autoridade nos momentos de batalha espiritual. Por hoje é só, pessoal. Boa noite, Deus abençoe e até amanhã.